pessoas já. Opa! 21. Tá cheio então, viu, Moura? O quórum foi bom aqui. Nossa audiência tá excelente hoje. Eu vou Boa dar aula, doutor Moura. Obrigado, doutora Isadora. Aí só coloca no modo de apresentação, tá, Moura? Só tá faltando isso. Vocês estão conseguindo ver agora? Mas ainda não tá no modo de apresentar. Agora foi. Deu só um delay, tá perfeito. Excelente. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar. Ok. Boa noite. Eu queria agradecer o convite da Sociedade Brasiliense de Nefrologia, através de Tiago, de Isadora e todos os colegas e amigos de Brasília. Para mim é uma honra estar aqui. Quando o Tiago entrou em contato comigo, eu pedi para pensar um pouco sobre o tópico e o título da aula, até para que fosse uma abordagem que atraísse não apenas os médicos que gostam e atuam na gestão, mas que pudesse atrair também os que não atuam. Eu queria, antes de me apresentar, eu sou médico nefrologista como vocês. Eu fiz residência médica no Rio de Janeiro. Após clínica, eu fiz nefrologia e, posteriormente, transplante renal na UERJ. Durante a residência, eu cursei um MBA na Fundação Getúlio Vargas e um mestrado em administração também na FGV. Eu sou sócio de unidade de diálise e, durante cerca de 4 anos, eu tive uma atuação variada na gestão. No início, como coordenador médico de uma unidade predominantemente SUS, com mais de 300 pacientes. Em seguida de uma unidade convênios, uma proposta de valor um pouco diferente. E esse último ano, como diretor de qualidade corporativa de 4 unidades. E, por fim, durante 2 anos, eu estive no departamento de diálise da SBM, como vice-diretor, e agora sou vice-presidente do Nordeste e presidente da Regional Bahia. Vou tentar discutir de forma breve alguns princípios, teorias e pensamentos que influenciaram a forma como eu vejo a gestão e serviços de diálise. Cada tópico nesse slide poderia gerar uma discussão à parte, mas eu optei por fazer uma miscelânea de ideias até para tornar um encontro mais dinâmico, menos maçante. E quem quiser se aprofundar mais sobre algum tópico, eu vou sugerir algumas fontes e podem entrar em contato também comigo posteriormente, que eu enviarei algum material. Eu queria iniciar com uma reflexão acerca da razão de existir de uma empresa, o que transcende até o tema do nosso debate. Essa é uma discussão que vem se intensificando desde a segunda metade do século passado. Por muitos anos, a razão de existir da empresa foi maximizar o retorno ao acionista, o que é conhecido como a ética do shareholder ou o capitalismo do acionista. Essa visão predominou durante anos e foi muito danosa para a sociedade em geral, o que gerou toda essa imagem negativa e pejorativa que é relacionada ao empresário, que certamente afastou pessoas bem intencionadas das atividades empreendedoras e empresariais. O paradigma do acionista já caiu por terra na academia de administração há alguns anos e vem sendo substituído progressivamente por uma visão voltada para os stakeholders, que é uma palavra da língua inglesa que significa todas as partes interessadas. Então, nessa nova perspectiva, a razão de existir da empresa seria atender à expectativa de todas as partes interessadas. O que na prática significa que se você abre uma clínica, você tem que dar retorno ao acionista, e particularmente eu não gosto do termo maximizar o retorno ao acionista, acho que tem que ser um retorno adequado, compatível com o risco, com a energia empregada e com o cenário econômico. Você tem que atender a expectativa dos pacientes que querem um serviço de qualidade, dos funcionários que querem não apenas um emprego, mas um salário justo e condições de trabalho dignas, com segurança e com um bom clima organizacional, dos fornecedores, que é uma cadeia produtiva que emprega milhares de pessoas e precisa ter um mercado para comprar o seu produto, fazer a roda girar. Você tem que atender a expectativa da sociedade e do governo através do pagamento de impostos e do adequado cumprimento das normas e exigências regulatórias. Então, a função da administração é justamente manter o equilíbrio equânime e funcional entre os interesses de todas essas partes interessadas, que são chamadas stakeholders. Dito isso, precisamos avaliar as bases em que o setor de diálise está fincado, até para entender como se dá a competição, as relações e as fragilidades do setor. Uma das metodologias que existe baseia-se na teoria das 5 forças de Porter, que foi descrita em um artigo em 1979 e depois com mais detalhes em um livro explorado um ano mais tarde. E o primeiro capítulo se inicia da seguinte forma: a essência da formulação de estratégia competitiva é relacionar uma organização ao seu ambiente. Essa percepção de Porter não era nova, como bem mostra essa frase que foi atribuída a Rockefeller: o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada
e o segundo melhor é uma empresa de petróleo mal administrada. Então, já se fazia referência à influência preponderante do setor sobre o sucesso de uma organização. Isso já foi demonstrado com números. Essa é uma análise comparativa entre uma empresa de aviação civil com desempenho muito acima do retorno médio do seu setor e uma empresa farmacêutica muito abaixo da média da indústria farmacêutica. E ainda assim, o retorno médio da empresa farmacêutica supera a da companhia aérea, o que corrobora a teoria de Porter. Então, partindo da premissa que o setor é elemento fundamental para o sucesso de uma organização, Porter propôs um modelo teórico para analisar as forças que interagem e influenciam o setor. Um modelo que é conhecido como análise das 5 forças. São elas: ameaça de novos concorrentes, ameaça de produtos ou serviços substitutos, poder dos clientes, poder dos fornecedores e a rivalidade dos concorrentes existentes. Vamos tentar aplicar esse modelo de forma resumida ao setor de diálise, especificamente aos centros de diálise crônica, que estão situados no meio de 2 stakeholders muito poderosos. De um lado, os clientes, de outro lado, os fornecedores, que são, em sua grande maioria, empresas multinacionais muito poderosas, e como existem relativamente poucas, esse é um mercado mais concentrado do que o mercado para o qual fornece, com ameaça de integração vertical para frente, o que inclusive já se concretizou. Temos algumas empresas no Brasil que fornecem e possuem ou gerenciam centros de diálise. Então, podemos considerar, portanto, alto o poder dos fornecedores no setor. Do outro lado, temos o poder dos clientes, que, para fim da análise de Porter, não são os pacientes, mas são os compradores, que é quem paga e quem negocia o serviço efetivamente. No caso do Brasil, nós temos 2, que um é o SUS e os planos de saúde ou os convênios. O primeiro define de forma unilateral o preço que vai pagar pela diálise. O segundo, que são os planos, tem um poder de negociação muito alto, por vezes acabam jogando os concorrentes uns contra os outros e também ameaçam uma integração vertical para trás. Um movimento de consolidação dos planos de saúde. Também temos visto, tem um efeito muito negativo e pressiona ainda mais o setor de diálise, já que a tendência é termos cada vez mais planos mais poderosos, maiores e em menor número, ou seja, ficará um mercado mais concentrado do que o mercado de clínicas de diálise. Essa simetria de poder, eu considero que não é uma ameaça, mas é uma realidade. As clínicas de diálise são a parte mais fraca do relacionamento com os clientes, tendo pouco poder de barganha, praticando muitas vezes valores defasados, como o que é praticado no SUS, e com um ciclo de caixa positivo muito ruim, de 30, chegando até a 90 dias em alguns convênios. A ameaça de novos entrantes, ela depende de 2 fatores. O primeiro deles é a reação prevista pelos concorrentes estabelecidos. E aqui estamos falando em táticas como guerra de preço, que é comum em outros mercados, mas na diálise a gente não tem visto esse histórico de retaliações. O outro fator são as barreiras de entrada. Se, por um lado, existe uma política governamental que cria alguns entraves burocráticos, regulatórios e sanitários, como deve ser realmente, por outro, temos, em muitas regiões do país, principalmente fora de grandes centros, uma demanda reprimida, inclusive com políticas de incentivo dos gestores públicos para atrair novos centros de diálise. Podemos considerar, então, que é relativamente baixa a exigência de capital, principalmente se compararmos a outros setores, como petrolífero, bancário, aviação. São setores que precisam de um investimento muito maior do que a diálise. Então, tanto o risco pequeno de retaliação dos concorrentes, quanto as barreiras de entrada baixa, não dificultam a entrada no setor, tornando a ameaça de novos entrantes, de novos concorrentes, alta. Em relação à quarta força, os substitutos, que são, segundo Porter, aqueles produtos ou serviços que exercem uma função similar à desempenhada, mas por outros meios. E no caso da diálise, o transplante renal seria um substituto, mas não está disponível em larga escala e é restrito a uma parcela pequena de pacientes. Outras terapias promissoras, como a medicina regenerativa, o rim bioartificial implantável, o próprio xenotransplante, estão ainda distantes de se tornar realidade, e mesmo que se tornem, ainda terão que ser viáveis economicamente e acessíveis para um grande número de pessoas, que hoje a gente estima em cerca de 4 milhões de pessoas em diálise no mundo. Então, podemos considerar que a ameaça dos substitutos ainda é baixa, e apesar na análise do Porter essa ser uma boa notícia, para nós nefrologistas não seguramente vamos celebrar quando tivermos um substituto que, mesmo que torne a diálise absoluta, um dia ofereça maior sobrevida e qualidade de vida para os nossos pacientes.
A rivalidade entre os concorrentes também é alta e temos algumas razões para isso. O crescimento do setor é lento, o que aumenta a disputa pela participação do mercado. Há um elevado número de concorrentes e a maioria com porte parecido. E isso tem mudado nos últimos anos com a entrada das multinacionais, o que introduz um outro fator que também aumenta a tensão entre os concorrentes, que é justamente esse próximo ponto, que são rivais que aspiram à liderança com metas estratégicas que vão além do desempenho econômico, muitas vezes querem ganhar market share, querem aumentar o tamanho ou até mesmo entrar em um determinado mercado e estão dispostos a negociações distintas das que ocorrem. Por fim, as barreiras de saída também são altas por diversas razões, desde emocionais a econômicas, são ativos de poucas liquidez, até barreiras regulatórias e legais. Se você abre uma clínica de diálise, ela acaba não sendo mais sua, ela é da sociedade. Se você resolve, depois de 1, 2 anos, percebe que ela financeiramente não é sustentável e você precisa encerrar as atividades, você vai ter que ter a sorte de encontrar algum comprador para assumir aquela posição deficitária, porque vai ter pressão da prefeitura, da Secretaria de Saúde, do Estado, do município, do Ministério Público, da imprensa. Você não vai conseguir fechar essa clínica se for a decisão dos sócios. E tudo isso aumenta a rivalidade entre os concorrentes, como o Porter explica no livro. As organizações que perdem a batalha competitiva não entregam os pontos, ao contrário, podem recorrer a táticas extremas e prejudicar todo o setor. Somando essas 5 forças, ainda temos o governo, que no Brasil tem um poder muito forte, é o principal financiador do setor, inclusive, e há discussão se essa não seria uma sexta força, ou se não seria um agente com influência sobre todas as outras forças. Em resumo, apenas a ameaça de produtos ou serviços substitutos é baixa e a análise geral do setor não é animadora, pelo contrário, há fragilidades, tensões e assimetria de poder. Em 2016, um artigo no SBN informa as forças aplicadas no setor foram discutidas com mais detalhes e agora, em outubro de 2020, eu também apresentei esse tema no Congresso Brasileiro de Nefrologia. Quem quiser, ambos os materiais podem entrar em contato após a sessão. Diante do cenário desencorajador, nós podemos ver algumas alternativas. O primeiro é buscar o desempenho superior através da eficiência operacional, ou seja, realizar os mesmos processos com menos defeitos, menor desperdício, mais rápido e com menor capital associado. Isso nem sempre é possível na saúde e competir com base apenas na eficiência operacional não é sustentável. Os concorrentes, sem muita dificuldade, podem copiar suas melhores práticas e incrementar seus processos, fazendo o chamado benchmarking. E, nesse caso, a vantagem competitiva conseguida através da eficiência operacional desaparece. Na gestão, existe um conceito muito claro: eficiência operacional não é estratégia. A eficiência operacional deve sim ser buscada, é um meio para se alcançar um desempenho superior, mas tem que ser vista, assim como a qualidade, que falaremos logo mais, como um pré-requisito para toda organização que pretende competir no setor de saúde. A estratégia ela mais se relaciona com a busca em ser único do que em ser o melhor. E é desempenhar atividades diferentes dos concorrentes ou as mesmas atividades de uma forma diferente. E mais do que isso, é criar, capturar, entregar valor no mercado. E essa é uma das mensagens dessa apresentação, algo que deve sempre guiar o gestor. Para isso, precisaremos entender o que é valor para o nosso cliente. E tem uma outra escola de pensamento estratégico que também foi abordada na palestra para o Congresso Brasileiro, que é uma escola mais recente, teve início em 2004, é menos estática, mais dinâmica, que a teoria de Porter é chamada Estratégia do Oceano Azul. Essa teoria descreve a necessidade de olhar para o cenário, muitas vezes com excesso de competição, e criar um espaço de mercado até então inexplorado. Os autores dessa teoria, Kim e Malborn, fazem uma metáfora bem conhecida com o Oceano Vermelho, em que a competição é ferrenha e o objetivo é vencer os concorrentes e competir pelos espaços que já existem no mercado. O grande exemplo é o Cirque du Soleil, que é uma organização de muito sucesso e que é mais interessante em um setor pouco atrativo e que enfrenta dificuldade nas últimas décadas. E o mérito deles foi olhar para o cenário, entender o que é valor para o cliente e, através dessas ferramentas, de ferramentas como a curva de valor
e esse modelo de 4 ações, eles puderam redesenhar o setor, eliminando alguns elementos, como espetáculos, com animais, com astros circenses, espetáculos em vários piadeiros, que aumentavam o custo, os riscos, e na visão deles não geravam valor. E seguindo essa mesma linha, eles reduziram ou elevaram outros elementos e ainda criaram novos, como um ambiente refinado, com música, danças e um tema para cada espetáculo. Então, partindo da curva de valor dos concorrentes já estabelecido, o Cirque du Soleil criou o seu Oceano Azul, ao invés de disputar os cada vez mais raros clientes dos circos tradicionais. E essa ferramenta, a curva de valor, ela também pode ser aplicável também aos centros de diálise, que tem elementos que podem ser considerados valor para o cliente, como equipe médica, atendimento multidisciplinar, silêncio ou conforto acústico, instalações, cordialidade, humanização da equipe, equipamentos, conforto. Há muitas vezes muito relacionado à cadeira, resolutividade em questões referentes ao acesso vascular ou peritoneal, conveniência, entretenimento, qualidade do lanche, enfim. Tem uma série de elementos que podem ser considerados valor. Às vezes tendemos a valorizar menos alguns elementos mais técnicos do que outros, mas são bastante valorizados pelo paciente, como o lanche, por exemplo. E esses elementos, eles acabam, se formos fazer uma análise cuidadosa, eles são explorados de forma distinta pelos players já estabelecidos. Então, trago aqui uma análise que foi realizada na Bahia, onde existem 2 perfis de clínicas de análise. Tem aquelas que atendem predominantemente ao SUS, com 90% ou mais dos pacientes do SUS, e é representado por essa curva vermelha, e outras poucas clínicas mais voltadas ao atendimento de pacientes da saúde suplementar, representados pela curva em azul. Então, se a gente for avaliar a equipe médica, multidisciplinar, a higienização, pouco ou não diferem das clínicas SUS e convênios, mas vemos diferenças nas instalações, nos lanches que são oferecidos, no preço que é cobrado pela diálise. O ticket médio dos convênios é superior ao SUS. Algumas clínicas convênios têm poucas opções, têm mais opções de entretenimento e oferecem maior conveniência aos seus pacientes. A resolutividade em questões referentes aos acessos, que inegavelmente é visto como um valor pelo paciente, também é um problema no usuário do SUS, especialmente em alguns estados onde esse fluxo não funciona de forma adequada. Acredito que o caminho para os empreendedores da nefrologia que decidam competir no setor é tentar mapear esse posicionamento dos players que atuam em determinada localidade. Isso tem que ser feito realmente de forma regional, que essa curva vai diferir de uma cidade para outra, de um estado para outro. Entender o que é valor para o cliente, para decidir o que pode ser eliminado, reduzido, aumentado ou criado, sabendo que vão existir barreiras regulatórias que vão engessar a tomada de decisão. É uma particularidade do nosso setor, mas nesse setor em que os arranjos das forças e a simetria de poder tornam muito difícil a competição, a melhor forma de sobreviver é encontrar ou criar de alguma forma o seu Oceano Azul. Seguindo nossa agenda, eu antecipo que os próximos pontos serão mais breves. Eu queria discutir um pouco mais sobre o conceito de qualidade, a qualidade que é um pré-requisito em qualquer organização que atue no setor da saúde, não é prerrogativa da diálise. Mas apesar de ser um pré-requisito, o conceito de qualidade em prestação de serviço não é trivial. Quando você tem um produto, é mais fácil você estabelecer alguns parâmetros técnicos e físicos, como tamanho, peso, forma, por exemplo. Mas avaliar a qualidade em serviço é um desafio em razão da intangibilidade que é inerente à própria prestação de serviço. Por isso foram criadas formas de mensurar a qualidade. A mais difundida é a acreditação, que, em linhas gerais, é um sistema de verificação externo, voluntário, periódico, para determinar a conformidade daquela organização com um conjunto de padrões. Nasceu no início do século passado, nos Estados Unidos, através de uma iniciativa do Colégio Americano de Cirurgiões, para avaliar alguns hospitais, chamada padrões mínimos. E tem uma história bem interessante, além da curiosidade da acreditação ter vindo de cirurgiões. Repare que até hoje o Colégio Americano de Cirurgiões incorpora a qualidade em seu slogan. A primeira avaliação revelou que dentre 692 hospitais, apenas 89 atendiam aos padrões mínimos, algo em torno de 13%. Gerou muita preocupação na época, mas abriu espaço para o desenvolvimento posterior da metodologia da acreditação, que é uma história muito bonita, mas que também foge ao escopo dessa apresentação. A metodologia de acreditação mais comum em clínicas de diálise no Brasil
é a da ONA, temos outras duas, que é a canadense e a da Joint Commission, que no Brasil são aplicadas respectivamente pelo IQG e pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação. A acreditação da ONA, de forma resumida, tem 3 níveis. O nível 1 é a avaliar a segurança dos processos para pacientes profissionais que trabalham nas organizações. No nível 2, a organização deve atender a requisitos de segurança do nível 1 e utilizar a lógica da gestão por processos, identificando processos gerenciais, de apoio e finalísticos, e, mais importante, promovendo a interação entre eles. No nível 3, a organização também tem que atender os requisitos de segurança do nível 1, a gestão integrada dos processos do nível 2, e principalmente os resultados consistentes com evidências de ciclos de melhoria com impacto sistêmico na organização. Importante ter em mente que a acreditação pressupõe visitas regulares, anuais, são as visitas de manutenção ou certificação. Então, esses certificados não são eternos, eles têm validade de 2 anos para o nível 1 e nível 2, e o nível 3 vale por 3 anos. A metodologia ONA pode ser aplicada por entidades privadas que são credenciadas pela própria Organização Nacional de Acreditação, chamadas IACs ou instituições acreditadoras. Temos, no mínimo, 6 no Brasil, como o IBIS, o IQG, a Fundação Pasolini e algumas outras. E aqui eu queria trazer alguns conceitos que compõem uma gestão de qualidade em centros de diálise, não apenas voltada para a acreditação, e esse é um conflito comum que em centros acreditados, confunde-se qualidade com acreditação, quando na verdade a acreditação é parte de um processo muito maior que pressupõe uma gestão adequada e principalmente uma cultura de excelência e qualidade. Então, a gestão de indicadores clínicos é o dever de casa de todas as clínicas, desde o nível mais básico até a mais alta maturidade de gestão, com acompanhamento mensal, com metas pré-estabelecidas, um plano de ação em caso de resultados fora da meta. Uma cultura não punitiva de notificação de eventos adversos também é parte importante de uma cultura de qualidade, ideal que seja estimulado em todos os níveis hierárquicos e que o processo de notificação fique ao alcance de todos. E reforço sempre com uma cultura não punitiva. Um processo de auditorias internas periódicas nos setores é outra ferramenta que pode também ser utilizada, principalmente se estiver associada a um relatório formal aos setores e um plano de ação como devolutiva de cada setor, sempre com prazo e com responsável. E o que eu considero mais importante na gestão de qualidade de um centro de diálise, eu deixei para o final, é a satisfação do paciente. A qualidade de serviço, mais do que associada a conformidade, seguranças, processos e ciclos de melhoria, ela está intimamente relacionada à percepção e à satisfação do cliente. E isso não é trivial. Eu lembro que certa vez fomos fazer um benchmark em uma maternidade de Salvador, que tinha um setor de qualidade extremamente organizado, com uma TI bem desenvolvida, profissionais bem preparados, engajados. Aparentemente, eles tinham muita qualidade. Mas, curiosamente, meu filho tinha nascido há 2, 3 meses e eu tinha avaliado aquela mesma maternidade. Foi até uma avaliação um pouco enviesada, porque eu tinha nascido naquela maternidade, como todo baiano é um pouco supersticioso, eu queria que meu filho também nascesse lá, mas os amigos nossos que tinham filhos recentemente, e colegas que tinham tido filhos recentemente lá, e os colegas que trabalharam lá e em outras maternidades, me desencorajaram a ter o filho naquela maternidade. Então, o parto foi realizado em uma outra maternidade. A maternidade que nós fizemos o benchmark poderia ter uma gestão de informações organizada, um setor bem planejado, uma TI integrada, mas eles ainda tinham, sem dúvida, um longo caminho para impactar o que realmente é a qualidade do serviço em sua essência, que é a satisfação, a percepção do cliente e a capacidade em atender às expectativas. Esse deve ser um dos principais indicadores de qualidade, a satisfação do cliente. A mortalidade muitas vezes está relacionada ao perfil dos pacientes, assistência de saúde global naquela localidade. A taxa de internação, às vezes, também tem a ver com a facilidade e a disponibilidade de leitos de internação. Aqui na Bahia, por exemplo, essa taxa é maior em clínicas convênios do que em clínicas SUS. Nós estamos lançando esse livro que avalia a nefrologia ao redor do mundo. Na revisão, nós sempre pedimos aos países alguns dados adicionais, esclarecimentos. E eu lembro que me chamou a atenção
que os pacientes que faziam diálise em países africanos tinham um baixo tempo em diálise, que é o diálise vintage. E nesse país é raro encontrar pacientes com mais de 2, 3 anos em diálise, porque os pacientes morrem de forma prematura. E um país bem desenvolvido, salvo engano, a Dinamarca, também enviou dados similares, o que me chamou a atenção. A maior parte dos pacientes também tinham pouco tempo em diálise. Eu prontamente, ingenuamente, mandei essa pergunta na revisão, até porque achei que o dado estava errado. E o autor dinamarquês me respondeu de forma educada, dizendo que os pacientes tinham pouco tempo em diálise, não porque morrem, mas porque transplantam. Então, existem muitas variáveis envolvidas na avaliação desses indicadores clínicos. Temos que ter sempre em mente isso, avaliá-los sempre sob essa ótica. Na qualidade, a satisfação dos pacientes deve ser um dos principais indicadores, se não o principal. E eu queria sugerir o uso do NPS, que é o Net Promoter Score, é a minha ferramenta preferida para avaliar a satisfação do paciente. Eu acho que deve nortear o setor de qualidade. A pergunta base dessa ferramenta é o quanto você indicaria essa empresa a um amigo ou familiar. Então, por se tratar de diálise, eu sugiro uma modificação nessa pergunta. O quanto você indicaria nosso serviço a um amigo que estivesse precisando? E as pessoas que respondem 9 e 10 são consideradas promotoras, 0 e 6 detratoras, e 7 e 8 neutras. E para encontrarmos o valor do NPS, subtraímos o percentual de detratores e o percentual de promotores. Então, se todos derem nota 10, eu tenho um valor de NPS de 100. E se todos derem nota abaixo ou igual a 6, eu terei um NPS de menos 100. Então, essa ferramenta ela também tem uma análise de cada serviço, lanche, assistente social, enfermagem, médicos. E aqui, novamente, precisamos fazer adaptações para a nossa realidade. E ainda temos uma seção qualitativa do NPS, onde os pacientes podem discorrer sobre a razão de sua nota. O resultado do NPS deve gerar uma análise cuidadosa na parte quantitativa e qualitativa, na parte geral e de cada setor. E o mais interessante são os efeitos indiretos da implantação do NPS na própria equipe. Né? Eles passam a ter uma melhor percepção do serviço prestado, entendem que o patrão não é o dono da clínica, mas sim o paciente, o cliente. Outra questão adicional que eu gostaria de trazer é o impacto da ordem na percepção de qualidade. Eu sugiro que, nesse quesito, sejamos impecáveis, perfeccionistas, com limpeza e com organização visual. E eu queria trazer essa teoria intrigante que corrobora com a importância da ordem no estabelecimento de uma cultura de excelência. Essa teoria foi relatada inicialmente em 1982 por Wilson e Kelly, um experimento social nos Estados Unidos. Zimbardo estacionou 2 veículos similares e sem placas, um em uma área nobre, foi em Palo Alto, na Califórnia, e outro em um local degradado, que foi no Bronx, no Bronx, em Nova York. Como era de se esperar, o carro do Bronx foi vandalizado e o carro de Palo Alto permaneceu intacto. E no estado ocorreu quando o carro da área nobre teve sua janela quebrada propositadamente como parte do experimento. Em algumas horas, esse carro também foi alvo de depredação. A teoria das janelas quebradas ela vai além do simples efeito contagioso que atos de vandalismo podem desencadear em alguns indivíduos. Essa teoria ela parte do pressuposto que fenômenos aparentemente inócuos, como janelas quebradas, sujeira, contribuem para a ocorrência de eventos de maior magnitude. Se quiser manter a ordem, deve-se manter a sociedade organizada, livre de ocorrência até mesmo de não conformidades menores, enfim, deve-se manter as janelas intactas. Medidas que visam a manutenção da ordem, mesmo que apenas visual, podem trazer benefícios além dos tangíveis e diretos. Então, eu sugiro que sejam impecáveis com a ordem e a organização, mas antes compartilhem essa teoria com os colaboradores. Eu tenho certeza que eles passarão a entender as razões e passam a não te ver mais como um cara chato, mas como que tem uma razão para isso. Esse é um artigo que foi publicado na revista da Federação Brasileira Hospitalar sobre a aplicação dessa teoria na saúde. E a ideia dessa coluna era justamente trazer teorias simples, fora do contexto da saúde, para discutir sua aplicação no setor. Uma curiosidade é que a teoria das janelas quebradas
é muito usada nas ciências criminais e aplicada naqueles países que punem com rigor delitos aparentemente simples, como pichação de muros, os pacientes que têm punições rigorosas com esses delitos simples. Uma teoria que também foi objeto de artigo, né, nessa revista da Federação Hospitalar, que eu vejo diariamente evidências que corroborem essa teoria, é o impacto dos rituais dramatizados na percepção de qualidade do paciente. Em 1954, um estudo comparou a percepção do trabalho realizado pela equipe de saúde em enfermarias clínicas e cirúrgicas em um hospital de Minnesota, nos Estados Unidos. Curiosamente, apesar da mesma equipe, mesmo hospital e mesma cultura organizacional, os pacientes das enfermarias cirúrgicas, muitos deles em pós-operatório, mostravam-se significativamente mais satisfeitos com o serviço prestado do que aqueles internados no andar clínico. E na avaliação qualitativa das respostas veio a surpresa. Foi evidenciado que o valor percebido pelos pacientes cirúrgicos era maior em razão da dramatização e dos rituais durante a assistência. Eu vou tentar explicar melhor. Na enfermaria cirúrgica, a troca de curativos, por exemplo, como procedimento de asepsia e antisepsia, eram verdadeiros rituais, com processos bem estabelecidos, em conformidade com as boas práticas da época. E, por outro lado, na enfermaria clínica, os procedimentos realizados, como a aferição de sinais vitais e observação dos pacientes, muitas vezes exigiam pouca dramatização e, por isso, não foram tão valorizados pelos pacientes. Isso ainda é bem atual. Semana passada, estava conversando, inclusive, com meu cunhado, ele descreveu a excelente assistência que prestaram em determinado hospital particular de São Paulo. Ele tinha levado um parente lá algumas semanas com Covid, acabou ficando internado esse parente, e na percepção leiga dele é que foi sensacional. E em poucos minutos, palavras dele, o paciente estava cheio de fios conectados, apareceu o resultado de vários exames em tempo real. Ou seja, na prática, o paciente foi monitorizado, mas o próprio ritual de monitorização agregou valor na experiência do paciente na percepção de qualidade. Erving Goffman, que é um sociólogo canadense, em sua obra A Representação do Eu na Vida Cotidiana, discute alguns aspectos sobre a ótica da metáfora do teatro que podem ser explorados nessa análise. E na saúde, metáforas à parte, é provável que esses rituais dramatizados eles realmente impactem de forma positiva na percepção de qualidade, na percepção do paciente de qualidade. Talvez a explicação para o maior valor percebido seja mais simples do que podemos imaginar, talvez seja assimilar que algo está sendo realmente feito, o que ainda tem uma relação muito forte ao movimento e ao esforço físico empregado na tarefa, com a ressalva ética de que devemos evitar práticas de charlatanismo que seriam incluir etapas no processo sem finalidade efetiva, com pouco ou nenhum impacto nos resultados, sendo que a única razão seria de manipular a percepção de valor do cliente. E aqui eu faço essa ressalva ética. Um resumo do que discutimos até agora, de forma breve. O cenário do setor preocupa. Existem assimetrias de poder quando aplicamos as forças de Porter. Diante disso, sugiro que as energias do pensamento estratégico sejam focadas na busca pelo Oceano Azul, em ter algum diferencial estratégico que torne você não melhor, mas único em sua região. A qualidade é um pré-requisito na saúde. Apresentamos algumas bases de um setor de qualidade, como acompanhamento de indicadores clínicos, auditoria interna, a notificação de eventos adversos, o processo de acreditação, mas principalmente aqui eu queria que essa mensagem fosse clara. A qualidade ela deve estar relacionada à satisfação do cliente. Indicadores de satisfação, eles geralmente são negligenciados em algumas clínicas de diálise, mas devem ser a base de um setor de qualidade. Sugiro um olhar impecável com a desorganização visual. Isso pode parecer banal, mas a ordem é um componente essencial na busca pela excelência. Manter as janelas intactas e compartilhar com seus colaboradores essa visão é uma questão de tempo para que eles sejam replicadores dessa ideia. Entender o papel e a força dos rituais e da dramatização na percepção de qualidade do cliente. E eu queria finalizar com mais 2 pensamentos breves. O primeiro é um apelo. Eu sei que vocês abordarão
o tema em uma sessão futura, o que por si só já é fantástico. A diálise tem um elevado consumo de água, de energia, geração de resíduos. Existem oportunidades em cada um desses níveis. O gestor moderno ele tem que explorar essas oportunidades, é quase como uma obrigação moral, e é algo que facilmente se consegue o apoio da alta direção. Muitas dessas iniciativas são custo-efetivas, e as que não são agregam valor à marca e podem ser consideradas um diferencial estratégico, tanto para pacientes quanto para colaboradores. Um exemplo prático do interior da Bahia é a Clinefro, uma clínica localizada na cidade de Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, uma cidade bem seca, com 80 mil habitantes e pouco mais de 300 quilômetros de distância. Em frente à clínica tinha um jardim seco. Numa iniciativa sustentável, foi feita a intervenção para destinar a água do rejeito a esse jardim, uma água que seria normalmente desprezada. 600 litros de água são usados em 2 regas diárias, feitas por colaboradores nossos. E o que era um local pouco agradável, hoje está muito bonito, sendo utilizado como ponto de encontro, de caminhadas. Alguns acompanhantes optam também em dias amenos por aguardar os pacientes nesse local. Essa foto foi do Dia Mundial do Rim, em 2019, em Senhor do Bonfim. Existem outras iniciativas mais complexas, mas que trazem muitas vezes um retorno financeiro, ou seja, é feito um investimento, muitas vezes uma modificação, mas que tem um payback, como o sistema de reciclagem, de reaproveitamento de água nas unidades de diálise. E eu também não vou entrar em detalhes. Esses gráficos e essas iniciativas estão no capítulo 42 do Atualidade 16, que foi lançado agora. Informações mais gerais podem ser encontradas também no artigo 2019 no BJN, que foi escrito em parceria com autores australianos, autores que criaram e que desenvolveram esse conceito de diálise sustentável. Por fim, eu queria trazer um ponto que eu acho fundamental na estratégia competitiva de uma empresa do setor de diálise. O gestor, na minha opinião, que não entendeu o papel e a força do nefrologista vai encontrar dificuldades, além de prestador do serviço, é um formador de opinião, e principalmente a interface com o paciente. Então, eu acredito que o nefrologista ele deve ser visto estrategicamente também como um cliente, não apenas como um funcionário de um serviço de diálise. É, de fato, um ativo intangível de extrema importância no setor. Muitos nefrologistas ainda desconhecem essa força, esse potencial. E como na mitologia carioca nós temos o gigante do pão de açúcar, eu acho que nós, nefrologistas, somos ainda um gigante adormecido muito poderoso. Espero muito em breve acorde para assumir o lugar de destaque que merece. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e fiquem à vontade para entrar em contato através dos canais, até porque muita informação foi passada de forma superficial e informações adicionais eu posso enviar por e-mail. Fico à disposição. Muito obrigado. Excelente, muito, muito bom. Bom, eu vou começar com alguns comentários aqui. Na pressa da gente iniciar no horário correto, eu acabei que não te apresentei, Moro. Formalmente, eu esqueci de te perguntar como você gostaria de ser apresentado, mas você fez no começo da sua aula um breve resumo, né, da sua carreira. Mas eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que são interessantes para as pessoas entenderem um pouco a minha percepção de você, assim. Então, você é uma pessoa multitarefas e isso acaba sendo uma inspiração porque cada vez você está fazendo uma coisa e depois a gente descobre que você fez um artigo com fulano, uma parte da área bem científica, depois da parte de gestão. Então, isso é uma coisa que eu admiro e serve de inspiração e eu acredito que você trabalha incessantemente, de madrugada, final de semana e tal, porque não tem como ser diferente, assim. Isso é bem legal. Eu sugiro às pessoas a te seguirem também no LinkedIn. Você coloca coisas da nefrologia, mas também coisas que abrem um pouco a nossa cabeça para a medicina em geral, não só a nefrologia. E você tem um inglês muito bom. Eu vejo seus posts e falo, porra, você já morou fora, Moura? Uma curiosidade. Não, eu fiz, na verdade, eu fiz alguns intercâmbios curtos, de 3 meses. Fiz um de 3 meses e 2 de 1 mês e meio, mais ou menos. Então, eu estava por fazer no período de férias. Ah, entendi. Mas seu inglês eu admiro, assim, você usa um Obrigado. monte de palavra
rebuscada, assim. Isso também, eu nunca tinha assistido, eu já tinha assistido algumas palestras suas, mas o seu português também é super rebuscado, muito legal, muito isso, eu valorizo Obrigado. muito isso, que essa parte dos médicos, às vezes as pessoas não dão muito valor, mas eu fico agoniado quando eu vejo um prontuário com erro de português, sem organização, acho que isso não pode ser desprezado. Bom, para quem não conhece também, você já é autor de 3 livros, né, com esse que vai sair. E eu tenho o segundo livro seu, dos embates na nefrologia, né, das polêmicas que a gente tem na nefrologia. É um livro que eu também recomendo, muito bom. E esse livro que vai sair da nefrologia mundial, né, é uma contribuição muito grande, eu acho, de abrir a mentalidade das pessoas para o que acontece em outros locais. Eu já tive a oportunidade de visitar países diferentes e é muito interessante que, para você entender a sua realidade, você de fato precisa sair e ver como as coisas são feitas. E esse movimento, você inclusive até se antecipou ao movimento mundial, porque aquela revista da Sociedade Americana de Nefrologia, Kidney 360, justamente foi feita para demonstrar como a nefrologia é feita fora dos Estados Unidos, porque eles só olham para a nefrologia lá. E acho que você teve essa sacada bem antes, que isso não é só nos Estados Unidos. Então, no Brasil, o nefrologista só olha para a nefrologia do Brasil, e nos outros países, assim. Então, eu acho isso muito legal. Aí, agora, uma pergunta minha. Você citou a Dinamarca, né, na relação do número de pacientes do Dialysis Vintage. E eu tenho um amigo engenheiro que ele mora lá já há 5 anos. E a esposa dele ficou grávida lá, o bebê nasceu lá. E o que chamou a atenção deles foi a frieza da abordagem da medicina. Então, quando a esposa dele descobriu que estava grávida, eles deram um copo descartável, uma fitinha, falou, ó, faz xixi lá e enfia aqui. Aí ela foi no banheiro, fez xixi, ele falou, tá bom, você está grávida. Volta daqui a 3 meses. Ela falou, não, mas como assim? Ele falou, não tem nada pra gente fazer nos primeiros 3 meses. Volta daqui a 3 meses. E ela, com todas as amigas aqui, sabe como que é no Brasil, é uma festa, e enfim. E nas minhas percepções que eu já tive na Inglaterra, na França e na Itália, os hospitais são muito simples, assim. Não tem um piso de granito, as portas, às vezes, a pintura está descascando. E aí a minha pergunta é nesse sentido. E aqui no Brasil também, nos hospitais SUS, não tem muito esse cuidado com a imagem. Então, você acredita que em algum país o serviço público vai dar valor para a apresentação e para a satisfação do cliente? Eu, assim, a minha ideia de colocar essas ideias aqui foi justamente trazer essas percepções que muitas vezes são simples. A teoria das janelas quebradas é uma teoria simples, mas que eu acredito que é pouco debatida, pouco discutida. Realmente eu concordo com você. Eu acho que as pessoas acreditam que é como se fosse uma coisa secundária, mas assim eu vejo muito valor nessa ordem, muitas vezes uma organização, uma coisa visual, mas que impede que existam outro tipo de delitos, né? Outro tipo de a gente tinha 2 clínicas, tem 2 clínicas aqui em Salvador, uma que era mista, mas tinha assim, um número grande de pacientes SUS, e essa clínica, a gente sofria muito com vandalismo dos pacientes. Uma clínica grande, com mais de 400 pacientes, independente da ala, tinha muito vandalismo. Então, assim, às vezes o banheiro, era uma clínica antiga, em um hospital locado, e pouco tempo depois foi construída uma outra clínica, assim, num espaço, uma clínica premium, uma proposta de valor diferente. E a gente teve muito essa preocupação. Nessa outra clínica, a gente não teve nenhum tipo de caso de vandalismo nesse 1 ano e meio, 2 anos de funcionamento. Então, assim, eu tenho na prática visto muito muitas demonstrações que realmente a teoria das janelas quebradas, eu concordo com você, não é valorizado muito, mas eu acredito que realmente ela tem esse impacto muito além de simplesmente uma organização. Ótimo. Bom, eu gostaria de abrir
para outros convidados aí. A gente tem hoje a participação do professor Francisco, que ele é nefrologista também, e ele faz as duas partes, a parte acadêmica, a parte empresarial e a parte assistencial. Francisco, você quer comentar alguma coisa em relação a esses temas debatidos hoje? Bom, Thiago, já que você me perguntou, a primeira coisa eu queria dar parabéns, né, ao Moura. Foi uma palestra excelente, excelente mesmo, gostei bastante. Esse negócio de gestor, eu acho que eu não sou o melhor gestor, mas algumas coisas que ele falava aí da teoria das janelas quebradas, né, intuitivamente eu concordo muito com isso. E é interessante que, tirando um pouco da diálise, quando eu fui um período que eu fui diretor lá da Faculdade de Ciências da Saúde, que o Thiago conheceu, e aí falou assim, tem esse negócio de eleição, um negócio meio que eu não gosto muito. O que você promete na eleição, né? Você fica querendo prometer, você tem um orçamento justo, não tem muito o que prometer, né? Olha, eu vou trabalhar tal. Aí de obras eu falei, prometo reformar os banheiros. Mas como assim, né? Porque os banheiros eram horríveis. E vandalizados também, o pessoal roubava tampa, era uma coisa assim, você botava papel higiênico, roubava o negócio lá onde colocava o sabonete. E obviamente não deu para reformar todos os banheiros, mas reformamos alguns para ficar bonito, ficar limpo, né? Dar aquela sensação de limpeza que todo mundo gosta, e diminuir o vandalismo. E com o tempo, né, a manutenção vai ficando deficiente, aí vai ficando feio, aí começa o vandalismo novamente, né? Eu acho que as pessoas, a beleza é uma coisa importante. A beleza que eu falo não é ostentação, mas a beleza da limpeza, a beleza da não ter sujeira, a beleza de não estar rabiscado. Você tiver alguma coisa quebrada, sei lá, arrumar. Eu acho que isso é uma coisa que traz conforto para as pessoas, na saúde principalmente, né? Mas eu tenho uma coisa que o Moura falou, que dois pontos que eu queria trazer para a discussão, e como o Moura, vamos dizer assim, de certa forma, conversa muito e estuda a questão da gestão, é o futuro da diálise. Por exemplo, eu acho que o rim artificial vai demorar. Quanto vai demorar, eu não sei, porque nessas coisas muitas vezes vem uma invenção poderosa e antecipa as mudanças de forma muito rápida, né? A gente vê aí o filme de máquina fotográfica durou anos e anos, centenas de anos, de repente some, de uma hora para outra. Mas uma coisa eu queria que ele comentasse, Moura, era em relação à diálise domiciliar versus a diálise em centro, que eu acho que isso vai mudar. A hora que a gente tiver uma diálise mais simples e você conseguir fazer em casa maior segurança, igual é o CAPD, eu acho que vai ter um impacto muito grande na nefrologia e para o nefrologista. E o reuso, quando essa questão da diálise sustentável, a gente caminha para acabar com o reuso. Os estudos em reuso são complexos, porque tem muito estudo que não mostra grande vantagem de uso único. Mas, a grosso modo, quando você joga grandes número de diálises, não tem. Eu brinco que uma diálise que dá errado num velhinho de 80 anos, cardiopata, coronariopata, que já teve AVC, que ele faz uma bacteremia, é fatal. Num jovem, ele passa mal, vai para casa, está tudo resolvido. Agora, eu acho que eu queria discutir isso, a home dialysis e outra, a diálise sustentável sem reuso.
Eu queria saber se alguém está estudando em reaproveitamento do material de diálise para reprocessamento, porque a diálise sem reuso gera uma sujeira de resíduo absurda, né? E eu não sei se ele participou de alguma discussão nesse sentido. Então, sobre as novas terapias, eu acho que o IAC, né, que é o rim artificial implantável, eu acho que realmente é uma realidade distante. A gente tem desafios muito grandes. Eu acho que o que vai realmente resolver vai ser a medicina regenerativa. Eu não sei se 20, 30, 40, 50, mas eu acredito que vai algum dia resolver. Eu acho que o que é muito mais perto hoje de entrar como produto substituto é o xenotransplante. Às vezes está todo mundo achando que não está tendo avanço, mas nos últimos anos a gente teve uma edição, uma tecnologia de edição genética chamada CRISPR, que você assim consegue editar o gene do rim dos porcos, né? Então foi um avanço absurdo. Assim, no próprio tem um capítulo do livro 2, Tiago, que fala justamente sobre isso, que é aquele Ron Shapiro que escreve. E assim, se você vai assistir, na Academia Nacional de Medicina, há 2 anos, veio um Joseph Tector, que é salvo engano, ele é não sei se é do Texas, ele é dos Estados Unidos, que também é um cara que está estudando muito sobre isso. Então, assim, as pessoas que estudam e que acompanham o xenotransplante estão muito entusiasmadas. Eu acredito que é o substituto mais próximo. A outra questão é a questão da hemodiálise domiciliar. Eu questiono, primeiro, assim, Alan Castro estava até nessa aula, não sei se ele, nessa discussão, não sei se ele ainda está aqui, mas assim, existem 2 tipos de hemodiálise domiciliar, né? Uma que é feita lá fora e outra que é feita aqui no Brasil. A que é feita aqui no Brasil, ela ainda é como se fosse uma hemodiálise delivery, né? Você vai com a equipe, você faz, a enfermeira vai, faz lá. Então, assim, não é a hemodiálise domiciliar que é feita lá fora, que o paciente ele aprende a se funcionar, o paciente ele faz toda a terapia sozinho. Então, a gente tem que ver qual é a hemodiálise domiciliar que vai acontecer aqui no Brasil. E sobre a hemodiálise domiciliar, eu tenho uma visão um pouco diferente do que os colegas têm. Eu acho que vai ser bom para o nefrologista. Eu acho que vai ser uma oportunidade mais simples do nefrologista empreender. Eu acho que é muito menos complexo ele ter talvez uma empresa de auxiliar, com boutique, talvez com 5, 6 pacientes ou com 10 pacientes, enfim. E é muito menos complexo você fazer uma estrutura dessa forma do que você ter uma clínica de diálise, um centro de diálise que envolve toda uma estrutura complexa de tratamento de água, de muitos funcionários, envolve um capital muito maior. Então, assim, eu acredito que a gente deveria, como nefrologista, ver a possibilidade de hemodiálise domiciliar como uma possibilidade do nefrologista empreender. Eu sei que a maioria das pessoas vem como um risco para a especialidade, né? Mas eu acho que é uma oportunidade. Sobre a questão da diálise sustentável, a diálise sustentável é um tema que se fala muito, mas que tem poucos estudos ainda sobre isso. Então, assim, essa é uma área que eu acho que quem estiver pensando em fazer mestrado, doutorado, é uma área que tem muitas perguntas para se responder. E também tem poucos estudos. Os estudos são mais facilmente publicados. E, assim, realmente você fazer um cálculo se o reuso, se você tirar o reuso, se é sustentável ou não, isso daí seguramente seria um estudo muito interessante, mas eu não tenho essa resposta, não. Tá bom, obrigado. Mas eu concordo com você quando a questão da oportunizar a diálise domiciliar para o nefrologista. O problema que preocupa é que as grandes indústrias
o poder que elas vão ter para exatamente pedir para um nefrologista tomar conta de 20, 30 pacientes dentro de um pacote que ele vai fechar com as seguradoras, né? Que é o elo mais forte aí vai ser entre eles e a seguradora. Mas a gente pode tentar uma estratégia de enfrentar isso com o diferencial do trabalho, né? O que você falou realmente é assim, a força de um lado são os operadores que são muito fortes, de outro lado a indústria que também é muito forte. Então assim, em qualquer cenário, no centro de diálise, na hemodiálise domiciliar, em qualquer cenário a gente tem essa relação dos poderes. O nefrologista e os centros de diálise, eles seguramente estão na posição mais fraca disso daí. Mas parabéns, viu? Excelente. Obrigado, Francisco. Posso falar? Posso perguntar? Vai lá, Fabrício. Foi, Zé Moura, excelente, muito boa mesmo. Um olhar de gestor de um nefrologista é bom, porque a gente está tão envolvido na assistência, e é difícil olhar do lado de cá um pouco antes, né? E eu sei porque eu, de alguma forma, exerço responsabilidade técnica numa clínica e numa UTI, no SUS, mas ainda muito aquém dessa profundidade que você apresentou. Isso é muito bom e que nós aprendamos mais com isso. Mas você falou uma coisa da ordem, eu adoro a teoria dos vidros quebrados, é uma coisa que eu já ouvi há muito tempo e fiquei admirado. Um dos prefeitos antigos de Nova York usou isso, né, no Tolerância Zero. A primeira pichação ele já limpava, o metrô ficou muito menos insalubre, pelo menos, que não é um dos melhores metrôs aqui, é o de Nova York. E por acaso eu estava comentando com um colega meu de origem japonesa, ele estava comentando sobre, você falou da limpeza, eu achei legal porque não tem uma semana que eu ouvi isso, que o Japão pós-guerra utilizou conceito dos 5 S's para reorganizar, né? Para crescer. Que é utilização, Seiri, organização, Seiton, limpeza, Seizo. Seiketsu, que é padronização, e Shitsuki, não sei, disciplina. Mas me chamou muita atenção o Seizo, porque a gente vê aí que as crianças limpam o próprio sala de aula desde muito pequenininho. E essa coisa de o ambiente sano, né, o ambiente são, limpo, organizado, modifica comportamento, né? Eu vejo que os mesmos que jogam papel fora aqui na rua, em Brasília e tal, em onde a gente vai, quando está numa fila em Nova York ou na fila da Disney, se contém mais, porque um ambiente absolutamente desorganizado, como era o Bronx lá, os vidros quebrados, a gente tende a não se organizar bem. E quando já é o contrário, você vai ser o primeiro a causar desorganização, você se denuncia, né? Então, eu acho que essa coisa é muito boa e fazer parte da cultura da organização é muito bom também. E outra coisa que eu vi também já de uma cultura de organização de UTI é a questão um erro que acontece é um erro institucional. Algum processo está ruim. Então, não adianta punir a pessoa, mas deve ser uma coisa organizacional. Se aconteceu uma falha, é porque, de alguma maneira, os meus processos organizacionais, institucionais, são falhos. Então, a gente tem que corrigir isso. Não olhar o agente final, mas olhar para a instituição, né? E o gestor olhar para si, né? E vamos tentar corrigir e tal. Então, são só dois detalhes que você comentou aí, mas que eu gostei demais. E parabéns, continue aí produzindo conhecimento e nos ajudando. Alguém faz isso e depois você espalha para a gente e a gente vai aprendendo contigo. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Moderando aqui, tem uma pergunta do Edson Souza, nosso colega do Rio de Janeiro. Ele pergunta se as clínicas de diálise deveriam fazer um papel mais eficaz no diagnóstico precoce e prevenção das doenças renais. É possível?
Bom, eu parto só. Eu sei que a pergunta não é para mim, mas eu acho que esse papel é da saúde coletiva, né? É da medicina de família. Eu sei que não é nossa realidade, mas, bom, o que você acha em relação a isso? Não, eu acho que você está certo. Agora, inegavelmente, tem a visão dos stakeholders, né? Quando você faz... uma clínica, ela existe, ela não deve só existir para dar o retorno para o acionista, para o investidor. Ela deve existir para todas as partes interessadas, dentre elas a sociedade. Então, pela ótica do capitalismo moderno, que é o capitalismo dos stakeholders, inegavelmente uma clínica de diálise também teria uma função. Na prática, também teria essa função. Na prática, a gente vê que quando uma clínica de diálise é instalada em um local, e isso a gente vê muito no interior da Bahia, depois de um tempo, a prevalência tende a aumentar, o que mostra que provavelmente que as pessoas estão... A prevalência da doença renal crônica em estágio final tende a aumentar, o que mostra que provavelmente as pessoas estão chegando ao estágio final e não morrendo antes. Então, assim, eu acredito que, na verdade, assim, se você pegar uma cidade do interior do Nordeste e colocar uma clínica de diálise lá, é uma questão de tempo para inegavelmente ela aumentar a prevenção, aumentar o diagnóstico precoce naquela região, até porque você vai estar levando o nefrologista. Então, eu acho que assim, que o que você falou está certo, mas eu acho que também a gente tem que ter essa visão e de fato ocorre isso. Isadora, quer comentar alguma coisa? Bom, eu achei a aula excelente. Eu acho que realmente a gente perde um pouco desse foco, né, na gestão, na administração e pensa muito só na assistência. E agradecer também porque você deu algumas dicas, né, que a minha aula que vai ser essa de Green Dialysis. É um tema que eu gosto muito pessoalmente, não só com foco na medicina, né, mas enfim, em todos os âmbitos, né, a sustentabilidade eu acho um tema muito interessante. E agradeço, acho que acrescentou demais, assim, na nossa visão mesmo, como nefrologista, que é importante a gente também pensar em gestão, em cuidado, né, desde a base até a direção, enfim, eu acho que não adianta pensar só nos gestores maiores, porque quem vai estar em contato diretamente com o paciente é o pessoal os técnicos, né, e nem sempre tem uma formação tão adequada quanto a nossa. E se a gente já não tem muito na ingestão, quanto mais eles, então eu acho que você abriu bastante os nossos olhos para esses detalhes e agradecer que foi muito boa a aula. Obrigada. Obrigado, Isadora. Essa iniciativa de vocês de diálise sustentável, eu achei sensacional quando o Thiago me mandou o tema. Eu acho que é importante que nós tenhamos ativistas nesse tema. Então, assim, eu acho que até se você se interessa pelo tema, eu posso te colocar em contato com os colegas internacionais, até porque eles buscam isso. Então, eles querem ter ativistas em cada país. Foi a partir daí que eu conheci eles. Assim, eles normalmente, agora não mais porque não teve esse ano congresso presencial, mas nos congressos presenciais eles sempre fazem um encontro, sempre capitaneado pelos australianos John Aga e Catherine Barraclough. São dois que escreveram no ano passado um artigo bem interessante na Nature sobre Green Dialysis. E eu acho que é isso, a gente está falando sobre o tema, em 2020, por uma situação que fugiu do nosso controle. Eu diria que foi o ano mais sustentável da nefrologia, né? O tanto de eventos online que nós fizemos, o tanto de reuniões online. Então, assim, nós tivemos que ser sustentáveis, mas mesmo, não deixa de ser um marco, né? Foi o ano mais sustentável da nefrologia até o momento. Os créditos são para o Thiago, né, de ter levantado esse tema, de ter trazido para a nossa programação também, né? O nosso diretor científico é inigualável. E se a gente parar para pensar um pouquinho na quantidade de resíduo, né, que a gente cria com a nefrologia, eu acho que é uma coisa que me deixa um pouco agoniada, assim, por dentro, né, quando eu começo a pensar nisso. Então, é um tema muito interessante mesmo. Bom, alguém mais tem algum comentário? A gente tem que calcular, Isadora, quanto resíduo a gente tira dos pacientes e quanto a gente gera para ver se a gente é sustentável. Tá? A gente pode criar um índice desse, né? Um KTV aí.
Exatamente, um Green KTV, né? Olha, registra essa ideia, senão vou roubar de você. Patente, né? Doutor Tiago, alô? Oi, doutora Letícia. Doutora Letícia, da Clínica de Doenças Renais de Brasília, e como o Moura falou, a dificuldade da gente manter a qualidade, mas eu acho que é gratificante. Por exemplo, a clínica, nós temos o ONA 3 desde 2013, e realmente com esse ciclo de melhoria, a percepção, mas assim, o que eu acho que é muito importante é a percepção dos colaboradores, de que realmente nós não estamos ali para punir ninguém, mas quando eles veem a satisfação do cliente com todo o trabalho deles, isso é realmente uma alegria muito grande. Então, e como ele também comentou, um dos índices que a gente pode ver se a sua clínica realmente está em boas condições, vamos dizer assim, é quando os funcionários, ou parentes de funcionários chegam até você, porque eles falam, nesse lugar eu faço diálise. Então, eu acho que apesar de todo o trabalho de se manter, né, a qualidade, não é fácil, mas eu acho que vale a pena. Então, para todos que têm esse sonho, eu acho que vale a pena ir atrás do sonho, com toda a confusão que possa vir junto disso, mas a gente tem, ao longo desses anos todos, feito muitas conquistas. E, realmente, assim, eu sei que não é só um título, mas, assim, o que está atrás disso? Para chegarmos a isso, é um comprometimento constante com tanto que o nosso lema, né, o nosso tema é nefrologia pela vida. É realmente saber que aquela vida é importante não só para nós, mas para aquela família, para o contexto social. Então, quando você coloca o indivíduo como realmente um ser humano, que você está ali para servi-lo, eu acho que daí que vem todo realmente a nossa alegria de poder estar ali servindo. Então, eu quero parabenizar o Moura pela objetividade da apresentação dele e por realmente esse tema estar, né, borbulhando aqui no meio da nefrologia, e que a gente não se deixe ser tragado, como vocês falaram anteriormente, por todas essas correntes. Acho que todos nós entramos na nefrologia com os nossos ideais e que nós vamos cada vez mais crescer uns ajudando aos outros. Então, muito obrigada, doutor Moura, pela sua apresentação. E obrigada ao doutor Tiago por ter realmente, como a colega falou, trago esse tema para nós. Boa noite a todos. Beleza. Então, bom, foi excelente. Esses artigos que o Moura comentou, alguns deles eu vou compartilhar no nosso grupo dos médicos aí. E, bom, Moura, você está convidado para as próximas apresentações, para moderar, para perguntar. E foi um grande prazer. Eu acho que esse é um benefício da tecnologia, né? Seria impossível a gente ter recurso de trazer você de Salvador até aqui, pagar o hotel, a passagem, e a gente conseguiu ecoou nas nossas mentes aí as suas ideias, ecoaram nas nossas mentes. Então, muito obrigado e vou encerrando aqui. Obrigado a todos pela presença. De todos. Um abraço. Tchau. Tchau.